Beleza! Então agora nós vamos ler uma série de fragmentos de textos do Parmênides, extraindo os conceitos desse texto, para depois falarmos sobre a filosofia dele. Ainda estamos na propedêutica, que é se preparando para a compreensão do pensamento de Parmênides. Então vamos lá. No fragmento 1 a gente já viu na primeira parte da aula. Agora nós vamos partir para os demais fragmentos. Então tá lá. Primeiro leio, depois eu explico. Não esquece de pegar a aula na descrição e para fazer as suas anotações à medida que eu vou falando. Vamos lá. Leio. Segundo fragmento, coloquei uma tradução, depois nós vamos para um outro fragmento com uma outra tradução. Tá lá. Pois bem, eu te direi e tu recebe a palavra que ouviste. Uma ordem. Os únicos caminhos de inquérito, de investigação que são a pensar, o primeiro, que é, e portanto que não é, não ser. De persuasão é caminho, pois a verdade acompanha. O outro, que não é e portanto que é preciso não ser, este então eu te digo é atalho, não de todo escrutável, pois nem conhecerias o que não é, pois não é exequível, nem o dirias. Tá, quero que você entenda o seguinte, eu vou explicar item a item. Pois bem, eu te direi e tu recebe a palavra que ouviste. Aqui é uma deusa que está conversando com Parmênides, porque em Parmênides o conhecimento é algo divino. Os únicos caminhos de investigação que são a pensar, ou seja, qual é o caminho que você tem que seguir para alcançar um conhecimento verdadeiro? E ela já te diz, os únicos caminhos de investigação que são a pensar, ou seja, entre os sentidos e a razão, eu tenho que usar a razão, que é a minha capacidade de pensar. Só que ao pensar, eu só tenho um caminho para pensar. Aí ela diz assim, ó, os únicos caminhos de inquérito que são a pensar, o primeiro, que é, e portanto, que não é, não ser. Isso aqui é muito importante. Muito. De persuasão é caminho, pois a verdade acompanha. Ou seja, se eu quiser encontrar a verdade, eu tenho que considerar que o ser é. E que o não ser não é. Tudo fora disso está errado. De persuasão é caminho, pois a verdade acompanha. Ou seja, a verdade está nessa afirmação que o ser é e o não ser não é. Eu já te avisei isso lá no início da aula. O ser é, o não ser não é. Sigamos então. O outro que não é e portanto que é preciso não ser, este então eu te digo é atalho, não de todo escrutável, pois nem conhecerias o que não é, pois não é exequível e não dirias. O que ele está dizendo para você é o seguinte: quando você vai conhecer algo, você tem que fazer uso da sua razão. Eu preciso voltar aqui. Ou seja, o conhecimento vem da capacidade de pensar e não de sentir. Os sentidos nos enganam, essas duplas cabeças que hora é V e hora é F, você esquece. Vamos fazer uso da razão. E a razão, que é a capacidade de pensar, ela só pode pensar o ser, porque o não ser não existe. Se o não ser não existe, esquece ele. E é o que ele está dizendo aqui, ó. O outro, que não existe e portanto que é preciso não ser, este então te diga atalho, não de todo escrutável, pois nem conhecerias o que não existe, nem o dirias. Você não pode conhecer algo que não existe. Fechou? É isso que esse trecho quer dizer. Que, traduzindo, ser é, não ser não é. Somente o ser pode ser conhecido, e para ser conhecido de modo verdadeiro, tem que fazer uso da razão, que é a nossa capacidade de pensar. A outra tradução vai nos ajudar a compreender. É o mesmo texto, só que dentro de uma outra tradução. E agora eu vou falar e tu escuta as minhas palavras e guardas bem. É a deusa falando com ele. Pois vou dizer-te dos únicos caminhos de investigação possíveis, concebíveis. O primeiro,
diz que o ser é e que o não ser não é. Isso aqui é uma verdade. Quando afirmo que o ser é uma verdade. Quando afirmo que o ser não é uma verdade. Este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. Então isso aqui, dizer que o ser é ou o ser não é, são coisas verdadeiras. Juliana, esse texto aqui parece mais tranquilo. Sim. O segundo, que não é e que o não ser é necessário. Ele está dizendo para você que o segundo caminho é o caminho dos sentidos, onde você diz que o ser é e não é, e o não ser não é e é. Ou seja, existe uma confusão total. Essa via de é imperscrutável, que não se pode examinar, pois não pode conhecer aquilo que não existe. Isso é impossível, nem se expressar em palavras. Quando você faz uso dos seus sentidos para pensar o não ser, e esse não ser, ele está enganando você a partir dos seus sentidos, porque o movimento ele é ilusório. Perceba que estou dizendo aqui a mesma coisa. O ser é, o não ser não é. O ser é uma verdade, o não ser não é uma verdade. O não ser não produz nada. E quem busca o ser no não ser são os sentidos, então esquece isso. Significa que há duas formas de conhecer a razão e os sentidos. Significa que há dois caminhos a seguir, a episteme e a doxa. A razão leva a episteme, verdade. Os sentidos levam a opinião, doxa. Que isso, Jânio? Que maluquice. Perceba que quando a gente lê os textos, a gente acaba tendo, em alguma medida, por mais que a interpretação seja a mesma, dada a experiência, os ensinamentos que a gente tem durante a graduação, tal, em algum momento a gente acaba pensando coisas que são um pouco diferentes, no sentido da extensão, da ampliação de um texto em relação ao outro. Fragmento 3. Já afirmei isso, então vamos lá. O mesmo é pensar, e em vista de que é pensamento, só se pode pensar no ser. E eu só posso pensar no ser no pensamento. Oi, Juliana, isso parece redundante. Sim, eu não posso pensar o ser nos sentidos. Eu não posso ficar olhando a garrafa e pensando na garrafa a partir da minha observação. Não, eu tenho que pensar a garrafa metafisicamente, pensando-a no meu pensamento e não a partir da minha percepção. Pois não sem o que é, no qual é revelado em palavras, acharás o pensar. Pois nem era, ou é, ou será outro fora do que é. Pois moira, que significa destino, o encadeou a ser inteiro e imóvel. De novo, o ser era, o ser não era, não foi, não será. O ser é, então, portanto, ele existe. Tudo que existe é um ser. Se ele não era, não foi, não será, ele sempre existiu. Então, ele é inteiro e imóvel. O movimento, ele é ilusório. E ele deve ser pensado a partir da razão, dentro do próprio pensamento. E não a partir de uma observação que é empírica. Esse item 4 aqui, ele é super importante, muito importante. Todos são e tal, sim, tá, mas ele vai trazer uma série de informações pra gente. Tá lá. Só resta o mito de uma via a do ser. Só resta o mito de uma via a do ser. E sobre essa existem indícios de que, não sendo gerado, vou grifar, é também perecível, vou grifar, pois é todo inteiro, vou grifar, inabalável, vou grifar. Olha quanta característica ele está te dando do ser. E sem fim, vou grifar. Pô, nem jamais era. Opa! Nem será. Então ele não era e não será. Pois é agora todo junto, uno, contínuo. Pô, 3 características, junto, uno, contínuo. Ele está dizendo para você que o ser é. Se o ser é, ele existe. Esse ser que existe, ele não era, não foi, não será. Então ele é imóvel. Ele é inteiro. Ou seja, ele não tem outra parte separada dele como a Heráclito, que o dia vence a noite. Não, ele é inteiro. Ou seja, ele é um só. Ele não é gerado, ele sempre existiu. Ele não era, não foi, não será. Ele é, então, portanto, ele sempre existiu. Ele é imperecível. Aquilo que existe não deixa de existir dentro de um campo metafísico. Ele é inteiro. Ou seja, ele não contém o seu contrário.
Ele é ele. Ele é inabalável, ele não vai deixar de ser ele, e sem fim, porque ele não era, não foi, não será, ele é, então, portanto, ele não tem início e nem fim, nem jamais era, nem será, pois é agora junto, uno, contínuo. Quanta característica, né? Significa que o ser não era, não foi, nem será, o ser é, então, portanto, ele sempre existiu. E tem fragmento 5. Esse é o meu preferido. E a deusa me escolheu benévola, e na sua minha mão direita tomou. Ele é um escolhido pelos deuses. E assim dizia e me interpelava: ó jovem companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido chegas à nossa morada, salve, pois não foi mau destino que te mandou pelustrar essa via, pois ela está fora da senda dos homens. Então, para ele, o conhecimento, por ser divino, ele não é acessível apenas aos homens. Existe, de certa forma, ali uma centelha de divindade que permite a alguns homens encontrarem a verdade. Como se houvesse ali uma condução divina. Platão vai explicar isso na Paideia, né? Que é onde ele vai propor o seu modelo de educação. Significa lá embaixo, ó, que o ato de pensar é divino e não é acessível a todos os homens. Juliana, mas todos os homens podem pensar, mas nem todos os homens sabem conduzir a razão ao conhecimento verdadeiro, percebe? É óbvio que existe nele uma estrutura cognitiva, mas a forma de pensar de maneira correta, que permite a chegar a um conhecimento verdadeiro, não é para todos, tá? A gente está pensando para mentes. Muito bacana! E a divindade escolheu. Ela é benévola. E na sua, a minha mão direita tomou, dizendo: vem comigo. E assim dizia e me interpelava, que a verdade pertence aos deuses. Ó jovem companheiro de aurigas imortais, ou seja, ele é o cocheiro dos deuses, dos imortais, ele conduz a carruagem. Tu que é conduzido chegas à nossa morada. Quando ele chega à morada, ele chega à verdade, salve, pois não foi mau destino que te mandou chegar aqui. Ela está fora do sentido dos homens, só aqueles que pensam conseguem. Que bacaninha! Muito bonitinho o seu textinho aqui no coração, bem bonito, né? Então tá. Por fim, eu acho que esse é o nosso último fragmento. Encerramos essa outra parte, tá lá. E aqui é um resumo, uma retomada de tudo daquilo que eu disse anteriormente. Só é possível pensar e dizer que o ser é, ou seja, você só pensa, diz sobre coisas que existem, pois o ser é e o nada não é. Juliana, é aquele primeiro trechinho. Sobre isso eu te peço, reflita, pois essa via de inquérito é a primeira de que te afasto. Depois, qual via de inquérito? A do não ser, porque o não ser não existe. Depois afaste-te daquela outra, aquela em que eram os mortais, desprovidos de saber e com dupla cabeça. Então tá. Ele está dizendo para você que os mortais, ou seja, os não filósofos, os não sábios, aqueles não escolhidos pelos deuses, quando eles conhecem, eles fazem uso dos sentidos e não da razão. E os sentidos nos enganam. Ele nos produz ilusão. Porque ora eu vejo uma coisa e ela é, ora eu vejo a mesma coisa e eu passo a ter a percepção de que ela não é. Ora eu olho para a Maria e digo que ela é bonita, ora eu olho para ela e digo que ela não é bonita. Afinal, ela é bonita ou não? Isso são coisas dos mortais, desprovidos de saber e com duplas cabeças, V e F. Pois no peito, ou seja, no seu anseio, no corpo, porque os sentidos pertencem ao corpo, a hesitação dirige um pensamento errado. Eles se deixam levar surdos e cegos, perplexos, multidão inepta, para quem ser e não ser
é considerado o mesmo e não o mesmo, para quem todo o caminho volta sobre si mesmo. É um resumo de tudo aquilo que a gente viu. Tá aqui então, portanto, Parmênides. Fechou? Show de bola demais. Tudo isso nos permite chegar a algumas conclusões. Vamos a elas. Conclusões que eu já disse. Aqui, ó. Conclusões gerais. Ser é o mesmo que ente, não ser é o mesmo que nada, ser e não ser são diferentes e opostos. O que significa dizer que isso aqui é uma verdade? O que significa dizer que isso aqui é uma verdade? Só que como não ser não existe, isso deve ser deixado de lado. O ser é pensável, porque eu só posso pensar aquilo que existe, o não ser é impensável, pois ele não existe. Em Parmênides, depois a gente chega nisso, em Heráclito não. Heráclito é um raso filósofo que isso acontece. Substância e identidade deve ser a mesma coisa. Não pode separar. Mas por quê? Ué, te mostro agora. Substância e identidade são... não podem... Tá, a gente muda. Não pode se separar. Mas por que não pode? Porque deve obedecer ao princípio da identidade. Tá aqui, fechou? Tá bom. Se liga nos detalhes do pensamento parmenidiano. Não existe o vir a ser. Então, para Parmênides, essa afirmação de vir a ser do Heráclito não existe. Não existe a luta dos contrários. Tá? Esse aqui, o pensamento de Parmênides, ele é diferente e contrário à filosofia de Heráclito. Só que eles têm coisa em comum. Lembra? No início lá da aula, na primeira eu falei para você que os filósofos têm coisa em comum. Tanto Heráclito quanto Parmênides defendem a razão na busca do conhecimento e desvalorizam, criticam o uso dos sentidos nesse conhecimento. Para ambos a razão leva à verdade e os sentidos produzem o quê? Opinião. Isso é um pensamento comum. Tá. E aí você pode estar se perguntando, como assim? Vale lembrar que o Heráclito, ele valoriza o ato de pensar. Ele desvaloriza o ato de sentir, idêntico a Parmênides. A diferença é que ele pensa o ser no vir a ser. E o Parmênides, ele pensa ser naquilo que ele é. Essa é a diferença fundamental entre eles. Em um existe movimento, porque o ser é vir a ser o seu ser contrário, eu estou pensando na unidade da multiplicidade. E no outro, o ser é. Então, portanto, ele existe em si mesmo. Não existe o oposto, logo não existe movimento. Ambos fazem uso da razão, defendem a razão, que é o ato de pensar, e criticam os sentidos. Beleza. Para finalizarmos, tá aí imagens metafísicas. É importante colocar aí para você. Eu falei que metafísica é algo, então, portanto, que pode ser pensado, desde que exista. E aí nós temos dois elementos, velhice e morte. Segundo Parmênides, eu não preciso envelhecer para entender o que é velhice, eu posso pensar nela. Eu não preciso falecer, morrer para pensar, para saber o que é a morte, eu posso pensar a morte. Então tá aí, está explicado que então são imagens metafísicas. Significa dizer que para conhecer e conhecer de maneira verdadeira, você deve fazer uso da razão, que é o ato de pensar no pensamento e não dentro de um plano empírico, o que te permite acessar coisas sem a necessidade de você experienciá-las. Fechou? Vamos continuar? Vamos agora explicar a teoria do Parmênides. Explicou ainda não? Não! Pega na próxima aula agora que vai vir uma síntese do pensamento dele. Beleza? Valeu!